as pilhas que mantêm pequenos aparelhos funcionando, as baterias que alimentam celulares, computadores e até carros elétricos, os processos industriais que permitem a produção de metais essenciais e até as reações químicas que acontecem dentro do nosso próprio corpo para gerar energia. Tudo isso parece muito distante entre si, mas na verdade está profundamente conectado. Não existe um único campo da química que explica como a energia pode ser produzida, transformada, armazenada e utilizada de maneiras que sustentam a vida e a tecnologia moderna. Esse campo é a eletroquímica. Eu sou Sheldon e você está no canal Nerd de Resolução. Seja bem-vindo. Vamos que vamos. Antes mesmo de começarmos a aula de eletroquímica, eu quero explicar um pouco do que vai ser esse capítulo. Então, nesse capítulo nós vamos ter aulas teóricas, vamos ter algumas aulas teóricas, Teremos aulas teóricas, mas também teremos aulas práticas, ok? O que quer dizer com isso? É que nós aqui não vamos só receber explicações, Não vamos receber só explicações, mas sim também devemos praticar, ou seja, resolver exercícios para poder assimilar a matéria. Obviamente, para quem já estudou e para quem sabe o que estudar para poder assimilar a matéria, já é sabido que para poder entender a matéria você tem que resolver alguns exercícios, ok? Tem que praticar, porque você não adianta você só assistir aulas ou ter conteúdo na cabeça, mas sim sem saber praticar. Obviamente que você não vai fazer nada se for resolver algum exercício ali, ou um dia se for já fazer exame, vai perceber que na verdade não entendeu nada daquela matéria. Então, para você mudar isso, para você entender bem o conteúdo aqui, eu vou criar uma playlist, Vou criar uma playlist em que essa playlist ela será dedicada só apenas, Será dedicada apenas a aulas práticas, ok? O que vai acontecer? Nessa playlist nós vamos ter essas aulas práticas organizadas, ok? Desde a primeira aula até a última aula que vamos ter nesse módulo, ok? O que vai acontecer aqui? Em que é que a cada aula que vamos ter vai ter 8 exercícios, ok? Vai ter 8 exercícios, ok? 8 exercícios. Desses 8 exercícios, 5 serão resolvidos aqui no canal, 5 serão resolvidos aqui no canal e 3 desses exercícios aqui e 3 deles serão resolvidos individualmente, Cada pessoa, ou seja, cada pessoa vai resolver em casa, ok? O que significa que em cada aula que eu vou estar a dar aqui, eu vou deixar sempre exercícios na descrição que depois de você assistir a aula, mesmo que você vá assistir a outra aula que é a aula prática, você sempre terá esses exercícios para poder praticar em casa, para ver se você fixou bem a matéria ou não. Porque é só desta forma como você vai entender uma determinada matéria. Não adianta só você encher de teoria na sua cabeça e não vais apanhar nada. Chega a prova, apanhas um zero, porque quando tem aí conteúdo na cabeça e não, obviamente aquilo vai te irritar. Você vai estudar muito e não vai entender nada. Então aqui vamos mudar isso. Então, para podermos mudar mesmo isso, é termos aulas práticas. E essas aulas práticas, ou seja, serão exercícios bem elaborados, porque esses exercícios serão extraídos nos exames anteriores. Exames como da UEM, ok? Vamos trazer exames da UEM, Teremos aqui exames da UEM, exercícios aí da UEM. Teremos também alguns exercícios que serão extraídos nos exames da UP, ok? Também teremos exercícios que serão extraídos no exame da ICISA, ok? Teremos exercícios extraídos no exame da ICISA. Também, para além disso, teremos exercícios extraídos nos exames da 12ª e também entre outros que vamos extrair por aí, ok? Então, se você praticar, obviamente, se você assistir todas as minhas aulas aqui, acompanhar todas as aulas teóricas, tanto como aulas práticas, acredito que vai rebentar os exercícios aí, ok? Então, sem mais delongas, vamos à aula. Então, vamos entender aqui o que seria mesmo a eletroquímica, ok? O que vai ser a eletroquímica? A eletroquímica, como vem aqui, é o estudo das reações químicas que produzem corrente elétrica ou são produzidas pela corrente elétrica. O que essa definição quer nos dizer? Essa definição está nos dizer que a eletroquímica ela vai estudar algumas reações químicas, em que através dessas reações químicas, a partir dessas reações químicas, nós vamos produzir
uma corrente elétrica, ok? Vamos produzir uma corrente elétrica, ok? Uma corrente elétrica. E também, como vocês podem ver, além de produzir uma corrente elétrica, eles são produzidas pela corrente elétrica. Ou seja, vai acontecer o contrário, que a partir, né, vai acontecer o contrário, que a partir, né, da energia elétrica, nós vamos produzir reações químicas, ok? Então, é basicamente isso. De uma forma básica, o conceito da eletroquímica é esse, né? Que é mesmo a área da química que vai se dedicar ao estudo das reações químicas que vão produzir a corrente elétrica, ok? E também essa corrente elétrica ela vai ser produzida a partir de algumas reações químicas. Então, obviamente isso, é basicamente isso quando se fala de eletroquímica. Então, esses processos todos que eu falei que através das reações químicas de produzir corrente elétrica e através da corrente elétrica produzimos reações químicas, nós vamos estudar de uma forma detalhada lá em frente quando a gente for a falar de eletrólise, quando a gente fala de pilha de Daniel. Então vamos entender muito bem isso como vai funcionar. Então, como essa é uma aula introdutória, eu só quis trazer uma introdução, ou seja, para você entender o que é a eletroquímica. Então, vamos lá, temos um ponto aqui, temos uma pergunta, por que eletroquímica? Ou seja, por que nós vamos estudar a eletroquímica? Ok? Ou seja, qual a importância da eletroquímica? Olha, uma coisa que você deve saber é o seguinte, para poder estudar alguma coisa, você tem que estudar o porquê está estudar aquilo. Você tem que ter, pelo menos, um pouco de ideia, né, daquilo que é, ou seja, aquilo te ajuda o que na prática. Então vamos entender um pouco, né, para além da gente aprofundar a matéria, primeiro temos que entender porque estamos a estudar a eletroquímica. Então, na área energética, a eletroquímica ela vai nos ajudar mesmo a produção, né, a produção da energia elétrica, ok? Então, eu pus um desenho aqui para vocês, né? Pus um desenho aqui muito simples para explicar um pouco, né? Na verdade, isso aqui poderão entender nas aulas subsequentes, né? Como esse desenho aí, vão entender muito bem. Então, o que acontece aqui? Nós temos aqui uma pilha aqui. Temos uma pilha, temos aqui o polo negativo, aqui o polo positivo. Então, nessa pilha acontecem reações químicas em que essas reações químicas vão culminar naquilo que é o deslocamento dos elétrons, ok? Vai haver deslocamento dos elétrons. Esses deslocamentos de elétrons vão passar a partir desse fio, ok? Quando chegam aqui, né? A uma parte dela vai converter essa energia elétrica, porque na verdade aqui há deslocamento dos elétrons, significa que está se deslocar o quê? Uma energia elétrica. Então, quando essa energia elétrica chega nessa lâmpada, vai haver a conversão dessa energia em energia luminosa, ok? Essa energia vai ser, ou seja, essa lâmpada ela vai acender, ok? Vai acender. Depois, o que vai acontecer? Nós sabemos muito bem que algumas lâmpadas, nós quando pegamos, depois dela ficar acesa por muito tempo, ela aquece. Por que aquece? Porque essa energia mesma, ela também é convertida em energia térmica. É aquilo que vai fazer com que essa lâmpada acenda. Então, nesse caso, esses elétrons, eles vão continuar, né, se deslocando a partir desse fio até entrando aqui no polo positivo, aí cumprindo nesse caso o circuito inteiro. Então, basicamente é isso, né, o que eu quero explicar aqui, porque na verdade terá aulas lá em frente, não se preocupe muito, eu queria mostrar um pouco, né, como vai ser esse processo de produção de energia. Então, temos aqui células a combustível. O que é isso de células a combustível? Nós vamos ter, né, tem alguns dispositivos, né, esses dispositivos, né, esses dispositivos, eles vão converter, né, uma determinada, vão converter uma determinada energia química, nesse caso energia química vai ser convertida em energia elétrica, ok? Temos alguns combustíveis, por exemplo, o metanol, ok? Temos alguns exemplos como o metanol, ok? O metanol, né? Deixa eu escrever a fórmula molecular que é mesmo CH3OH, ok? Temos o metanol. Para além do metanol, também nós temos ali o hidrogênio, que é um combustível, ok? Para além do hidrogênio, também temos o gás natural. Então, a partir desses combustíveis, vamos converter a energia, né, nesse caso a energia química, a energia elétrica. Por exemplo, a oxidação de hidrogênio.
Quando a gente oxidar hidrogênio, nós vamos ver que vamos produzir o quê? Vamos produzir prótons, né? Vamos produzir 2 prótons e 2 elétrons. 2 elétrons. O que significa que quando esse hidrogênio ele é oxidado, ele vai produzir uma determinada energia elétrica, ok? Então, continuando, temos outro ponto aqui que é o armazenamento de energia. Nós sabemos muito bem, nós temos alguns celulares. Esses celulares ali têm baterias. Essas baterias ali armazenam energia, claramente. Se não armazenasse, obviamente que nossos celulares não poderiam funcionar. Então, temos alguns celulares que vão armazenar, posso dizer aqui, baterias armazenam energia, ok? Temos algumas baterias que armazenam, obviamente, eu acho que todas as baterias armazenam energia. Depois, na parte industrial, né? Na parte industrial aqui, é o seguinte. Nós temos a eletrólise. A eletrólise aqui é um conceito muito importante que vai ter aula só sobre eletrólise. Então, o que vai acontecer mesmo na eletrólise? Na eletrólise vai acontecer uma reação forçada. Ou seja, haverá... vamos ver aqui, para além da gente ter como aqui ao contrário, aqui está acontecendo ao contrário, nós temos aqui uma reação química que vai produzir uma corrente elétrica, nesse caso desencadeando naquilo que é a produção de energia, de energia luminosa. Então aqui vai acontecer ao contrário, a partir da energia elétrica, nós vamos produzir reações químicas, ok? Vamos produzir algumas reações químicas aqui na eletrólise. Então, temos muitos exemplos de eletrólise, né? Temos alguns eletrólises que vai acontecer em meio aquoso e também tem alguns processos eletrolíticos que vão acontecer fora, nesse caso, da presença da água, ok? Temos aí galvanoplastia. O que é isso de galvanoplastia? Galvanoplastia nada mais é do que um conceito, ou seja, de um processo de produção de alguns metais, né? É produzido alguns metais. Esses metais, obviamente, eles vão cobrir também outros metais para a proteção desses metais, né? Por exemplo, temos alguns colares de prata. Aqueles colares prateados têm alguns... são usados esses processos de galvanoplastia para cobrir o próprio metal que está ali, ok? Temos também a produção de compostos químicos, ok? Como que esse processo acontece? Também não quero explicar aqui tanto como o processo acontece, mas é importante citar que vamos produzir alguns compostos químicos a partir da eletroquímica. Então aqui é importante porque aqui produzimos alguns compostos químicos aqui, ok? Produzimos alguns compostos químicos. Então, é basicamente isso na parte industrial. Agora vamos entrar na parte do ambiente. Então, o que vai acontecer mesmo? Essa parte do ambiente, ok? Na parte do ambiente temos ali primeiro o tratamento de água, ok? Na água nós temos alguns resíduos, né? Temos ali alguns metais. Nesse caso temos alguns metais pesados, ok? Nós temos metais pesados, ok? Esses metais pesados, pelo processo de eletroquímica, ok? Pelo processo de eletroquímica, vai haver aquilo que é a retirada desses metais pesados, porque na verdade esses metais pesados não vão fazer bem aquilo que é o mesmo funcionamento do nosso organismo. Então, a reação química, ou seja, o tratamento da água, ele vai ser ajudado por alguns processos químicos, ok? Temos a corrosão, temos também aqui a corrosão de alguns metais também. Nós sabemos muito bem que a corrosão, por exemplo, temos aqui, por exemplo, quando o ferro ele reage com o oxigênio, ok? E com a água, ok? Vamos produzir a ferrugem aqui. Vamos ter ferrugem, ok? Vamos ter a ferrugem. Então, o que a eletroquímica vai nos ajudar nesse processo? A eletroquímica nesse processo ele vai nos ajudar muito, porque a eletroquímica ela vai fazer com que haja conversão, ou seja, haja retirada dessa ferrugem. Então, para poder acontecer esse processo de retirada da ferrugem, usa os processos eletroquímicos, né? Nesse caso, por exemplo, temos um processo chamado
Ou seja, é usado, nesse caso, o processo de oxidação de algumas substâncias para haver a remoção da própria ferrugem. Temos energia sustentável. Eu acho que mesmo aqui houve uma repetição, energia sustentável, porque nós vamos ter, a partir como eu já falei anteriormente, a partir de reações químicas, a partir de algumas reações químicas, nós vamos produzir energia. Vamos produzir energia. E a energia pode ser energia elétrica, vamos produzir também energia luminosa e também vamos ter a energia elétrica. Eu acho que aqui houve uma repetição. Então, na parte de tecnologia, onde que a eletroquímica ela entra? A eletroquímica na parte da tecnologia ela vai entrar mesmo, por exemplo, pense nos nossos dispositivos. Eu acho que é uma repetição aqui. Nos nossos laptops, ok? Nos laptops celulares, ok? Nos laptops celulares, ok? Então, nesses dispositivos nós temos as baterias. Essas baterias são renováveis, ok? São renováveis, ou seja, a renovação dessa bateria também, para além de ser renováveis, são recarregáveis. O que significa que essas baterias elas podem ser descarregadas uma energia. Essa energia pode ser carregada mais. Então, para que haja esse processo, nós vamos usar ainda a eletroquímica aqui. Vamos usar a eletroquímica, ok? Vamos usar a eletroquímica. Vamos usar a eletroquímica, ok? Também temos carros elétricos, ok? Temos carros elétricos. Esses carros elétricos, eles vão funcionar, esses carros vão funcionar 100% com a energia elétrica, ok? Nos países desenvolvidos, né? Como nos Estados Unidos, como quando vocês puderem pesquisar um pouco, vocês vão perceber que existem carros que vão funcionar só com a corrente elétrica, ok? Também temos carros híbridos. Esses carros híbridos, esse nome já disse, ou seja, eles vão usar o quê? Uma corrente elétrica, vai usar corrente elétrica e vai usar também o que? Uma corrente, ou seja, uma energia que vai ser armazenada nos motores, ok? Temos continuando agora, temos os sensores e biosensores. O que são esses? O que é isso de sensores e biosensores? Sensores e biosensores nada mais são, por exemplo, sensores são dispositivos que vão detectar, né, o abaixamento ou o aumento de algumas substâncias, ok? São esses sensores artificiais, nesse caso, esses sensores, ok? São artificiais, ok? Também temos biosensores. Esses biosensores, okay? Ou seja, são sensores biológicos que estão no nosso organismo. Por exemplo, né, ao falar desses biosensores, para vocês poderem entender bem aqui, eu vou dar um exemplo, né? Vamos supor que alguém esteja a fazer um exercício físico, ok? Vamos imaginar que alguém esteja a fazer um exercício físico muito intenso, okay? Muito intenso. O que está a acontecer é que a pessoa, ao fazer aquele exercício, essa pessoa está a gastar ATP, ok? Está a gastar ATP aqui. Está a gastar ATP, que é a nossa moeda energética, ou seja, está a gastar energia. Nós sabemos muito bem que para essa energia ser produzida, nós vamos precisar do quê? Da molécula de glicose, okay? Vamos precisar de glicose e do oxigênio. Então, uma vez que a pessoa está a gastar energia, o que significa que há demanda do oxigênio para poder recompensar esse gasto de energia. Então, o organismo ele tende a fazer respiração celular. Okay. Nós sabemos bem que, para além de produção, nesse caso, de produção do ATP, produz-se dióxido de carbono. Então, esse dióxido de carbono ele vai se difundir, vai entrar na corrente sanguínea. Ok? Quando ele entra na corrente sanguínea, ele vai estar mesmo, vai ser carregado pelas hemácias. Ok? Vai ser carregada pelas hemácias. Ok? Então, essas hemácias, já que nós sabemos muito bem que o sangue ele é composto também por uma parte líquida, que nessa parte líquida, que é chamada de plasma, ela mesmo é rica em água. Então, essa água, uma vez que na água nós encontramos ali o hidrogênio, esse dióxido de carbono ele vai reagir. Esse dióxido de carbono vai reagir com hidrogênio. Quando ele reage com hidrogênio, ele vai formar o que?
ácido carbônico. Esse ácido carbônico que está no nosso organismo mantendo o sistema tampão, ok? O tamponamento do nosso organismo. O que vai acontecer aqui? Já que há mais dióxido de carbono, ou seja, o nosso organismo está produzindo muita energia e está tirando muito resíduo, que nesse caso é o dióxido de carbono, e esse dióxido de carbono está a reagir com o hidrogênio, né? Vai ser ajudado por uma enzima chamada de anidrase carbônica, ok? Anidrase carbônica, que é encontrada nas hemácias, anidrase carbônica. Essa anidrase carbônica, ela é que nem um catalisador, ou seja, vai aumentar a reação. Quando aumenta a reação, o que vai acontecer é que vai ser produzido muito ácido carbônico, e esse ácido carbônico ele vai se dissociar em carbonato e íons H+. Esses íons H+, eles vão fazer com que o pH da corrente sanguínea baixe. Quando há o abaixamento do pH da corrente sanguínea, nesse caso há o aumento da acidez, ou seja, há aumento da acidez do nosso organismo. Então, quando há aumento da acidez do organismo, temos alguns sensores do nosso organismo, esses biosensores. Esses biosensores, eles são sensíveis ao abaixamento do pH. Quando eles já percebem que há muita acidez, eles vão fazer com que há mesmo alguns comandos, né? Eles vão mandar, né, algumas informações para alguns comandos, né, da parte do nosso sistema nervoso, né, que essa parte do sistema nervoso vai mandar, né, por alguns neurônios, nesse caso eferentes. Esses neurônios eferentes vai ser mandado uma determinada informação para o nosso músculo diafragma. Então esse músculo diafragma ele vai se contrair de uma forma mais rápida, ok? Para além disso, já que a pessoa está fazendo o exercício muito intenso, ainda o diafragma ele não vai conseguir compensar essa falta de oxigênio, ou seja, essa hipóxia. O que vai acontecer aí é que há de haver mais outros sensores, biosensores. Esses biosensores vão mandar informações para os nossos músculos escalenos, ok? Esses músculos escalenos eles vão ajudar, quando eles contraem, vão aumentar, né? Vão aumentar o volume da caixa torácica. Aumenta o volume da caixa torácica. Então, quando aumenta o volume da caixa torácica, nesse caso, vai favorecer aquilo que é a entrada do oxigênio para poder compensar essa demanda, ou seja, a falta do oxigênio no nosso organismo. Então, são esses biosensores. Muito bem. Então, continuando ainda, temos aí a aplicação da eletroquímica nos processos fisiológicos. Ok. Como que isso funciona nos processos fisiológicos? Nós sabemos muito bem que para que haja aquilo que é a condução dos impulsos nervosos do nosso organismo, nós precisamos de algumas, ou seja, é graças ao que? A diferença de cargas, ok? Tem que haver a diferença de cargas. Então essa diferença de cargas também vai ser explicada pela eletroquímica. Ok, eu não quero aprofundar, né, esse conteúdo, porque se eu aprofundar esse conteúdo, obviamente para esse vídeo vai ser muito tempo, então não vou entender nada. Mas é preciso entender que para que haja a condução do impulso nervoso, né, tem que haver aquilo que é a despolarização da membrana da própria célula. Então, quando essa célula se despolariza, o que quer dizer que vai haver a diferença entre cargas, nesse caso no meio extracelular, ou seja, fora da célula, e também no meio intracelular, ou seja, dentro da célula. Então, com essa diferença ou essa despolarização da membrana, vai fazer com que haja aquilo que é mesmo o desencadeamento na produção, nesse caso, do potencial de ação. Esse potencial de ação ele vai ser conduzido ao longo da célula nervosa até a outra célula nervosa, né? Esse processo é processo que sempre vai continuar no nosso organismo. Então eu não quero aprofundar essa parte, porque obviamente eu estarei mesmo entrando na própria fisiologia. Ok, temos alguns aqui, continuando ainda na biologia e medicina, temos marcopassos e próteses elétricos. Onde que a eletroquímica vai entrar nessa parte? Nós temos alguns dispositivos que vão controlar, algumas vezes, quando está a fazer cirurgia, né? Quando os médicos estão a fazer cirurgia, temos alguns dispositivos. Esses dispositivos, eles vão controlar, ou seja, vão fazer com que você entenda, ou seja, o abaixamento, né, de algumas substâncias no nosso organismo. O que vai acontecer? Vai haver a conversão ainda aqui, a conversão
a conversão de energia, nesse caso energia química, né? Química em elétrica, ok? Em elétrica. É a partir dessa energia elétrica em que o médico ele consegue descobrir que, na verdade, há alguma falha ou tem alguma coisa que está a acontecer dentro do organismo daquele paciente. Então, esse vai ajudar muito. Também a eletroquímica ela é usada em análises clínicas, ok? Algumas doenças, né? Algumas doenças, ou seja, né, algumas vezes, por exemplo, a hipoglicemia, ou seja, a falta, nesse caso, da glicose no nosso organismo, a hipoglicemia, ou seja, o abaixamento dos níveis de glicose no nosso organismo, vai fazer com que, ou seja, a eletroquímica ela vai ajudar, ou seja, tem alguns dispositivos que ajudam, nesse caso, ao agente da saúde a entender esses processos.